Se dançar a valsa, eu limpo o salão. A risada de Gustavo Ribeiro ecoou pelo salão de cristal, silenciando até mesmo a orquestra. Todos os olhares se voltaram para a mulher de uniforme azul, que segurava um pano de limpeza, com as mãos tremendo. Adriana jamais imaginou que aqueles poucos segundos, dançando escondida no canto da festa, mudariam sua vida para sempre. O que aconteceu em seguida deixou até mesmo o milionário sem palavras. 4 horas antes, Adriana Ferreira havia saído de casa deixando seus 2 filhos dormindo. Miguel, de 7 anos, e a pequena Sofia, de apenas 4, descansavam tranquilamente no apartamento de 2 cômodos em Madureira, com seus cabelos cacheados presos em um coque prático e sua pele negra iluminada pela determinação. Adriana era uma mulher que chamava a atenção pela elegância natural, mesmo vestindo o uniforme simples de trabalho. Mais um fim de semana trabalhando enquanto eles dormiam, mais uma noite longe da família por necessidade. Aos 30 anos, Adriana conhecia bem a rotina da sobrevivência. Durante a semana, trabalhava como recepcionista em uma clínica veterinária no centro da cidade. O salário mal cobria as despesas básicas. Por isso, nos fins de semana, aceitava trabalhos extras como faxineira em eventos de luxo. Era um mundo completamente diferente do seu, mas que pagava bem o suficiente para manter os sonhos vivos. Naquela noite de sábado, o trabalho era no Grand Hotel Copacabana. O evento, a festa de gala anual da Fundação Ribeiro, uma celebração pomposa onde a elite carioca se reunia para ajudar causas sociais, enquanto ostentava fortunas que poderiam alimentar famílias inteiras por décadas. O salão principal era de tirar o fôlego. Lustres de cristal pendiam do teto como estrelas capturadas, refletindo luz dourada sobre o piso de mármore italiano. Mesas redondas cobertas por toalhas de seda branca se espalhavam perfeitamente organizadas, cada uma decorada com arranjos de orquídeas que custavam mais que o salário mensal de Adriana. Ela conhecia bem aquele mundo glamuroso, mas sempre de longe. Durante anos, observou enquanto limpava os camarins dos teatros mais importantes do Rio. Via as bailarinas se preparando, ouvia as músicas que faziam seu coração acelerar. Memorizava cada movimento com uma precisão impressionante. A dança sempre foi sua paixão secreta, mas sonhos não pagam contas nem tratam tosse de criança. Enquanto organizava as últimas mesas do buffet, verificando se cada taça estava no lugar exato, uma valsa começou a tocar. Era Danúbio Azul, de Strauss. A mesma música que ela dançava sozinha em casa quando os filhos finalmente dormiam e ela podia ser quem realmente era por alguns minutos preciosos. O som da orquestra preencheu o salão vazio, criando uma atmosfera mágica. Adriana parou o que estava fazendo e fechou os olhos, deixando a melodia a envolver completamente. Sem perceber, seus pés começaram a deslizar pelo chão de mármore polido. Não havia plateia ainda. Os convidados estavam no coquetel de recepção no terraço. Era só ela, a música e aquele momento de liberdade total. Seus braços se moviam com a graça natural de quem nasceu para dançar, como se o uniforme azul de faxineira fosse um vestido de gala e o salão vazio fosse o teatro municipal. Cada passo era perfeito, cada giro uma expressão de anos de sonhos reprimidos. Por 3 minutos e 40 segundos, Adriana não era a mãe solo que lutava para sobreviver. Era a bailarina que sempre sonhou ser. Foi exatamente nesse momento que Gustavo Ribeiro entrou no salão. Gustavo era uma figura imponente e intimidadora. Aos 45 anos, sua fortuna bilionária construída em negócios imobiliários era apenas superada por sua reputação de crueldade. Ele se divertia humilhando funcionários em público, especialmente quando havia uma audiência para rir junto e validar sua sensação de superioridade. Parado na entrada do salão,
Ele assistiu Adriana dançar por alguns segundos com uma expressão de surpresa que rapidamente se transformou em algo muito mais sombrio. Um sorriso maldoso se formou em seus lábios quando viu a oportunidade perfeita para o entretenimento da noite. "Olhem só!" gritou Gustavo, batendo palmas de forma exagerada e sarcástica. "Nossa faxineira é uma artista!" A música parou abruptamente. O maestro, confuso, olhou na direção da voz. Adriana congelou no meio de um movimento como uma estátua que acabara de ganhar vida e foi surpreendida pela realidade cruel. O salão, que segundos antes era seu palco de sonhos, agora parecia uma arena de gladiadores. Os primeiros convidados começaram a entrar atraídos pelo grito e logo formou-se uma multidão curiosa para ver o que estava acontecendo. "Venha cá, querida", chamou Gustavo com falsa gentileza, caminhando em direção a ela como um predador que encontrou sua presa. "Já que você dança tão bem assim, que tal uma pequena apresentação para nossos convidados ilustres?" As risadas começaram baixo, como um murmúrio maldoso que cresceu até se tornar uma sinfonia de humilhação. 500 pessoas da alta sociedade voltaram seus olhares para Adriana, que sentiu o rosto queimar de vergonha e o coração disparar de pânico. Ela tentou se esconder atrás de uma das colunas de mármore, mas era impossível. Todos os olhos estavam fixos nela, dissecando cada detalhe de sua figura simples em contraste com a opulência ao redor. Eu estava só trabalhando, senhor", gaguejou Adriana, sua voz quase inaudível em meio ao burburinho cruel da multidão. "Trabalhando?" riu Gustavo ainda mais alto, garantindo que todos ouvissem. "Isso que você estava fazendo era trabalho? Parecia mais uma fantasia de grandeza, uma empregada que se acha bailarina." A humilhação era completa e devastadora. Adriana podia sentir os diferentes tipos de olhares vindos de todos os lados. Pena condescendente, desprezo elitista, diversão mórbida. Algumas mulheres sussurravam comentários maldosos, enquanto os homens riam abertamente da situação. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos, mas ela lutou contra elas com toda a força. Não choraria na frente daquela gente. Não daria a eles essa satisfação adicional. Foi quando Gustavo, percebendo que tinha a atenção total da plateia, decidiu elevar o espetáculo para o próximo nível. "Sabe de uma coisa", disse ele teatralmente, tirando a carteira de couro italiano do bolso do smoking e acenando uma nota. "de R$1.000, como se fosse um troféu. Se dançar a valsa, eu limpo o salão. Que tal, pessoal? Querem ver nossa Cinderela tentar ser uma princesa de verdade?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até mesmo os garçons pararam de servir champanhe para assistir ao espetáculo cruel que estava se desenrolando no centro do salão. Adriana olhou fixamente para a nota na mão de Gustavo. R$1.000. Era exatamente o que ela precisava para pagar o aluguel atrasado. E ainda conseguir marcar a consulta particular para Sofia, que estava com aquela tosse persistente há 3 semanas. "E se eu conseguir?" perguntou Adriana, surpreendendo absolutamente todos com a coragem súbita que emergiu de sua voz. Gustavo gargalhou como se tivesse ouvido a piada mais absurda do mundo. "Se você conseguir me impressionar, e eu duvido profundamente que vá conseguir, eu dou R$5.000 e ainda limpo este salão inteiro com minhas próprias mãos." Um murmúrio de total incredulidade percorreu a multidão como uma onda elétrica. Gustavo Ribeiro, o homem que não tocava nem na própria comida sem luvas, limpando um salão, era absolutamente impensável. "Mas se você passar vergonha, e com certeza vai passar, você nunca mais trabalha em evento nenhum desta cidade. Eu me encarrego disso pessoalmente. Minha palavra vale mais que qualquer currículo." Adriana sentiu as pernas tremerem, mas não de medo. Era adrenalina pura correndo por suas veias. R$5.000.
Poderiam mudar completamente a vida dela e dos filhos por meses inteiros. Consultas médicas, remédios, roupas novas, talvez até algumas aulas de dança para ela mesma. Aceito, disse ela, sua voz agora firme como aço e determinada como nunca. Gustavo sorriu com malícia pura, como um demônio que acabara de fechar um contrato. Excelente, maestro. Toque a valsa mais difícil e complexa que conhece. Vamos ver do que nossa artista é realmente capaz. O que ninguém naquele salão sabia era que Adriana Ferreira não era apenas uma faxineira comum. Ela guardava um segredo que nem mesmo seus filhos conheciam completamente. 15 anos antes, Adriana era conhecida como a Pérola de Ipanema, uma das bailarinas mais promissoras do Rio de Janeiro. Aos apenas 15 anos, ela já dançava no corpo de baile do Teatro Municipal e era apontada como a futura primeira bailarina da companhia. Sua infância havia sido construída inteiramente ao redor da dança. A mãe, Dona Carmen, trabalhava dupla, jornada como costureira para pagar as aulas na Academia Imperial de Ballet. Aos sábados, Adriana acordava às 5 da manhã para 3 horas de treino antes das aulas regulares. Domingos eram dedicados aos ensaios especiais. Você tem algo especial, menina? Dizia sempre o professor Vladimir Petrov, um russo rigoroso que havia dançado no Bolshoi. Sua técnica é impecável, mas há uma força em seus movimentos que vem da alma. Uma bailarina negra com seu talento pode abrir portas não apenas para si, mas para toda uma geração. Aos 17 anos, Adriana recebeu uma bolsa integral para estudar na Academia de Ballet de Paris. Era o sonho de qualquer bailarina brasileira. Treinar com os melhores do mundo e talvez conquistar uma vaga na Ópera de Paris. Mas a vida tinha outros planos. 3 dias antes de viajar, Dona Carmen teve um derrame fulminante. Em questão de horas, a mulher forte que sustentava a família sozinha ficou acamada, precisando de cuidados integrais. Adriana não hesitou nem por um segundo. Recusou a bolsa e ficou para cuidar da mãe. Vai, filha, sussurrava Dona Carmen com dificuldade. Realiza nosso sonho. Nosso sonho agora é você ficar boa, respondia Adriana, massageando as mãos paralisadas da mãe. Paris pode esperar. Paris não esperou. A bolsa foi para outra garota, e Adriana precisou trabalhar para pagar os remédios caros e a fisioterapia. Conseguiu alguns trabalhos como professora de dança para crianças, mas o salário era insuficiente. Foi quando conheceu Roberto, um rapaz carinhoso que trabalhava como mecânico e a amava exatamente como ela era. Você não precisa dançar para ser especial, ele dizia. Você já é perfeita. Aos 19 anos, Adriana estava grávida de Miguel. Aos 21, Sofia chegou ao mundo. Roberto era um pai presente e amoroso, trabalhando extra para que Adriana pudesse ficar em casa com as crianças. Dona Carmen melhorou significativamente e chegou a conhecer os netos. Agora você tem uma família linda, dizia ela, observando Adriana brincar com as crianças. A dança foi só o começo da sua história. Por alguns anos, Adriana foi genuinamente feliz. Dançava em casa para os filhos, que riam e tentavam imitar os movimentos da mãe. Roberto sempre dizia que ia juntar dinheiro para ela, voltar a estudar dança quando as crianças crescessem, mas a tragédia voltou a bater na sua porta. Roberto morreu em um acidente de trânsito quando Miguel tinha 5 anos e Sofia apenas 2. Um caminhão desgovernado atingiu a moto dele em plena Avenida Brasil. Adriana perdeu não apenas o marido, mas toda a estabilidade financeira da família. Dona Carmen, que havia se recuperado parcialmente, voltou a piorar com o choque da perda do genro querido. Adriana se viu sozinha, com 2 filhos pequenos, uma mãe doente e nenhuma fonte de renda. Foi quando a realidade cruel se impôs definitivamente sobre os sonhos. Mamãe, por que você não dança mais? Perguntou Miguel certa noite, vendo a mãe chorar após mais um dia procurando emprego. Porque às vezes a vida muda nossos planos, meu amor,
respondeu Adriana, secando as lágrimas. Mas isso não significa que paramos de sonhar. O primeiro emprego que conseguiu foi na clínica veterinária. Dr. Marcos, o dono, era um homem bondoso, que sabia de sua situação e ofereceu um salário justo, mas ainda não era suficiente para tudo. Dona Carmen morreu no inverno passado, deixando Adriana ainda mais sozinha no mundo. Agora, eram apenas ela e os 2 filhos contra todas as dificuldades. Os trabalhos extras, como faxineira, surgiram por necessidade pura. Uma conhecida da clínica indicou a empresa de eventos e Adriana descobriu que conseguia ganhar em um fim de semana o equivalente a uma semana inteira na recepção. Não tem nada de errado em trabalhar honestamente, ela dizia para si mesma ao calçar o uniforme azul. Toda profissão tem sua dignidade, mas no fundo do coração, toda vez que ouvia música clássica nos eventos, algo dentro dela se mexia. Suas pernas formigavam para dançar, seus braços queriam contar histórias no ar, seu corpo inteiro clamava pela arte que um dia foi sua razão de viver. Por isso, naquela noite no Grand Hotel, quando Danúbio Azul começou a tocar, Adriana simplesmente não conseguiu resistir. Por alguns minutos preciosos, ela voltou a ser quem realmente era no fundo da alma. E agora, parada no centro do salão com 500 pessoas ricas a observando, Adriana sabia que aquele era o momento mais importante de sua vida, desde que perdeu Roberto. 5.000 reais significavam 3 meses de aluguel pago, consultas médicas para Sofia, roupas novas para Miguel e talvez, apenas talvez, a chance de voltar a sonhar com a dança. Mas se falhasse, nunca. Mas conseguiria trabalho em eventos na cidade. Gustavo Ribeiro tinha poder suficiente para arruinar sua reputação completamente. O maestro olhou para ela com curiosidade genuína. Que valsa gostaria de dançar, senhorita? Adriana respirou fundo, fechou os olhos e sussurrou. Ah, mas difícil que o senhor souber. Eu aguento. Na plateia, algumas pessoas começaram a se acomodar melhor para assistir ao show. Gustavo cruzou os braços com arrogância total, certo de que em alguns minutos estaria rindo da humilhação completa daquela mulher. Ele não fazia ideia do que estava prestes a presenciar. Enquanto Adriana se preparava mentalmente para o desafio, Gustavo Ribeiro saboreava cada segundo da situação. Para ele, aquilo não era apenas diversão, era uma demonstração de poder que alimentava seu ego doentio. Gustavo nasceu em berço de ouro, filho único de uma família tradicional do Rio. Aos 12 anos, já humilhava colegas de escola menos favorecidos. Aos 20, herdou uma fortuna que multiplicou através de negócios imobiliários questionáveis, sempre pisando em quem fosse necessário. Sua especialidade era destruir sonhos. 3 anos antes, durante uma festa similar, ele havia arruinado a carreira de um jovem pianista chamado Eduardo. O rapaz, filho de porteiro, tocava magnificamente, mas Gustavo criou uma situação humilhante que o fez desistir da música para sempre. Lugar de pobre é servindo, não se exibindo, disse na época. 2 anos atrás, foi a vez de Marina, uma chefe talentosa que trabalhava no buffet de um de seus eventos. Quando ela ousou sugerir uma melhoria no menu, Gustavo a ridicularizou publicamente e garantiu que ela nunca mais conseguisse trabalho em restaurantes de qualidade na cidade. Gente assim precisa aprender onde é o seu lugar, costumava dizer para os amigos. Senão, ficam com ideias acima da realidade deles. Gustavo tinha um método específico para destruir pessoas. Primeiro, criava uma situação onde a vítima se sentia tentada a mostrar talento ou conhecimento. Depois, estabelecia apostas ou desafios impossíveis. Quando a pessoa inevitavelmente falhava, ele usava sua influência para garantir que as consequências fossem devastadoras. Sua rede de contatos era vasta e tóxica.
Donos de empresas, diretores de teatros, produtores de eventos, todos deviam favores a Gustavo ou dependiam de seus investimentos. Uma palavra dele poderia abrir portas, mas também poderia fechá-las para sempre. Você conhece o Gustavo? Riam seus amigos ricos. Ele tem um faro incrível para identificar quem está tentando ser mais do que realmente é. Na verdade, Gustavo tinha um faro para identificar talento genuíno. E isso o aterrorizava. Aos 45 anos, ele nunca havia criado nada de valor. Sua fortuna vinha de herança e especulação imobiliária. Sua fundação de caridade era apenas uma fachada para benefícios fiscais. Ele não tinha talentos artísticos, habilidades especiais ou qualquer contribuição meaningful para o mundo. Por isso, sempre que via alguém com talento real, especialmente alguém de origem humilde, sentia uma raiva profunda e irracional. Era como se a existência dessas pessoas fosse um lembrete constante de sua própria mediocridade disfarçada de riqueza. Naquela noite, quando viu Adriana dançando sozinha no salão, Gustavo sentiu aquela raiva familiar subir pelo peito. A graciosidade natural dela, a paixão evidente em cada movimento, a técnica perfeita, escondida sob o uniforme simples, tudo isso o incomodava profundamente. Mais uma que se acha especial, pensou. Vou mostrar para ela e para todos qual é a realidade. Gustavo tinha certeza absoluta de que Adriana iria falhar miseravelmente. Afinal, ela era apenas uma faxineira de 30 anos, provavelmente sem treinamento formal, tentando dançar uma valsa complexa diante de 500 pessoas da elite. A pressão sozinha já seria suficiente para destruí-la. Mas havia outro motivo para sua confiança. Ele havia instruído secretamente o maestro a escolher a Valsa do Imperador, de Strauss, uma das peças mais tecnicamente desafiadoras do repertório clássico, com mudanças bruscas de ritmo e movimentos que exigiam anos de treinamento. Professor Santini, sussurrou Gustavo no ouvido do maestro enquanto Adriana se preparava. Toque aquela valsa que conversamos, a mais difícil, e toque no andamento mais rápido possível. O maestro, que devia favores financeiros a Gustavo, apenas acenou discretamente. Gustavo também havia dado uma dica para alguns de seus amigos mais cruéis na plateia. Quando ela começar a passar vergonha, riam alto, instruiu. Quero que ela sinta o peso total da humilhação. Roberto Monteiro, um empresário igualmente desprezível, sorriu maldosamente. Você realmente não tem piedade, Gustavo. Piedade é para os fracos, respondeu Gustavo. Estou fazendo um favor para ela, mostrando onde é o lugar dela antes que ela se machuque mais ainda com fantasias. Patrícia Vasconcelos, uma socialite conhecida pela língua afiada, já preparava os comentários maldosos. Coitadinha, acha que é bailarina. Vai ser hilário ver a realidade bater na cara dela. Gustavo observou Adriana no centro do salão e sentiu uma satisfação antecipada. Em poucos minutos, mais uma pessoa inferior aprenderia a não sonhar alto demais. O que ele não sabia era que sua arrogância estava prestes a se voltar contra ele de forma espetacular. Doutora Helena Mendes, uma das convidadas mais respeitadas da festa, observava a cena com crescente desconforto. Ela era diretora artística do Teatro Nacional e havia dedicado sua carreira inteira a identificar e nutrir talentos genuínos. Quando viu Adriana dançando sozinha minutos antes, Helena ficou impressionada com a técnica impecável e a expressão artística natural da mulher. Isso não é amadorismo, pensou. Essa mulher tem treinamento profissional sério. Doutora Helena conhecia Gustavo há anos e sabia exatamente qual era seu jogo. Ela havia presenciado outras situações similares e sempre se arrependeu de não ter interferido. Desta vez seria diferente. Enquanto Gustavo saboreava sua maldade antecipada, doutora Helena se posicionou estrategicamente na primeira fila, pronta para intervir caso fosse necessário.
Ela tinha um pressentimento de que aquela noite seria especial. Maestro, disse Gustavo em voz alta, garantindo que todos ouvissem. Toque a mais difícil mesmo. Sem piedade. Quero ver se nossa artista está à altura de suas pretensões. O sorriso cruel em seu rosto era a personificação da maldade humana em sua forma mais pura. Adriana respirou fundo no centro do salão, fechou os olhos e esperou a música começar. Gustavo cruzou os braços, certo de que em poucos minutos estaria rindo da maior humilhação que já havia orquestrado. O que Gustavo não podia imaginar era que nos últimos 6 meses Adriana havia voltado secretamente a treinar dança. Tudo começou quando Sofia teve uma crise de asma grave e precisou ser internada. Durante as longas noites no hospital, Adriana conheceu Dona Eulália, uma senhora de 78 anos que estava visitando o neto na mesma ala pediátrica. Você tem porte de bailarina, disse Dona Eulália na primeira conversa. Já dancei muito na minha época. Reconheço uma colega quando vejo. Adriana sorriu tristemente. Dancei, sim, há muito tempo, mas isso ficou no passado. Passado, riu Dona Eulália. Minha querida, a dança não fica no passado. Ela fica na alma, esperando a hora de voltar. Durante as conversas noturnas no hospital, Adriana descobriu que Dona Eulália havia sido primeira bailarina do Teatro Municipal nos anos 1960. Ela conhecia perfeitamente a trajetória de Adriana, havia até assistido algumas de suas apresentações quando ela era adolescente. Você era a Pérola de Ipanema, exclamou Dona Eulália. Eu me lembro perfeitamente. Vladimir Petrov falava de você como se fosse sua filha. Dizia que você seria a maior bailarina brasileira de todos os tempos. As lágrimas vieram aos olhos de Adriana. A vida mudou meus planos. A vida muda planos, não destrói talentos, replicou a idosa. O seu corpo ainda lembra cada movimento, tenho certeza. Quando Sofia recebeu alta, Dona Eulália fez um convite inesperado. Venha à minha casa nas tardes de domingo. Tenho um estúdio completo no porão. Podemos relembrar os velhos tempos. Adriana hesitou. Domingo era seu único dia de descanso completo, quando ficava inteiramente com os filhos. Traga as crianças, insistiu Dona Eulália. Elas podem brincar no jardim enquanto conversamos. Será bom para todos. O primeiro domingo foi apenas uma conversa sobre técnica. Dona Eulália mostrou fotografias antigas, relembrou grandes apresentações, falou sobre os mestres que conheceu ao longo da carreira. No segundo domingo, ela pediu para Adriana fazer alguns movimentos básicos, só para ver se o corpo ainda lembra. O corpo não apenas lembrava, ele implorava para dançar. Meu Deus! Sussurrou Dona Eulália, vendo Adriana fazer um grande jeté perfeito. É como se você tivesse parado de treinar ontem. Sua técnica está intacta. A partir do terceiro domingo, estabeleceram uma rotina. Enquanto Miguel e Sofia brincavam no jardim sob os cuidados de Francisca, a empregada da casa, Adriana e Dona Eulália trabalhavam no estúdio improvisado no porão. Não pense nisso como voltada aos palcos, dizia Dona Eulália. Pense como terapia para a alma. Seu corpo precisa desta linguagem para se sentir completo. Durante 6 meses, todos os domingos de 2 às 5 da tarde, Adriana redescobriu a dança. Dona Eulália, apesar da idade, ainda era uma professora excepcional. Corrigia posturas, sugeria interpretações, compartilhava segredos técnicos que aprendera com os grandes mestres europeus. A valsa do imperador sempre foi sua especialidade, lembrou Dona Eulália certo domingo. Você a dançava com uma maturidade impressionante para uma adolescente. Não lembro mais direito, mentiu Adriana, porque na verdade lembrava de cada compasso. Vamos refrescar a memória. Então, elas trabalharam a valsa complexa durante 3 domingos consecutivos. Dona Eulália tocava piano enquanto Adriana dançava, corrigindo cada detalhe com a precisão de quem havia dedicado a vida inteira àquela arte. Perfeito, disse ela no último ensaio. Você está até melhor do que aos 17 anos.
A dor e a experiência de vida deram uma profundidade emocional aos seus movimentos que você não tinha antes. Miguel e Sofia adoravam ver a mãe dançar. Mamãe fica diferente quando dança, observou Miguel. Fica mais brilhante. É verdade, concordou Sofia. Parece que ela fica mais alta e mais bonita. Dona Eulália sempre terminava os encontros com a mesma frase. Talento como o seu não pode ficar escondido para sempre. Um dia a vida vai dar uma oportunidade e você precisa estar pronta. Adriana nunca imaginou que essa oportunidade chegaria de forma tão humilhante. Na semana anterior ao evento no Grand Hotel, ela havia treinado a valsa do imperador uma última vez na casa de Dona Eulália. Sinto que algo importante vai acontecer em breve, disse a senhora misteriosamente. Como pode sentir isso? Riu Adriana. 60 anos de palco ensinam a gente a pressentir os momentos decisivos, respondeu Dona Eulália. Confie em mim e confie em você mesma. Agora parada no centro do salão do Grand Hotel, Adriana ouvia as palavras da amiga ecoando em sua mente. Seus músculos estavam preparados. Sua técnica estava afiada, sua interpretação estava madura. Ela respirou fundo e assumiu a posição inicial da valsa. Na plateia, Dr. Helena Mendes observou a postura perfeita de Adriana e sentiu um arrepio de expectativa. Essa mulher sabe exatamente o que está fazendo, pensou. Gustavo, notando a confiança súbita na postura de Adriana, sentiu um primeiro fio de inquietação. Impossível, murmurou. Ela não pode ser tão boa assim. O maestro ergueu a batuta, olhou para Adriana uma última vez e sorriu discretamente. Ele também reconhecia uma profissional quando via uma. A valsa do imperador, no andamento original, anunciou ele, ignorando completamente as instruções de Gustavo para tocar mais rápido. Adriana fechou os olhos, ouviu os primeiros acordes e deixou 15 anos de saudade explodirem em movimento puro. A transformação foi instantânea e mágica. Os primeiros acordes de A Valsa do Imperador preencheram o salão como uma tempestade controlada. Adriana não se moveu por 3 compassos inteiros, permanecendo imóvel como uma estátua de mármore no centro do palco improvisado. Gustavo sorriu com malícia. Já travou de nervoso, sussurrou para Roberto Monteiro. Essa vai ser mais fácil que eu pensei. Mas Dona Helena Mendes reconheceu imediatamente o que estava acontecendo. Adriana não estava travada, estava contando os tempos musicais, preparando-se para entrar no momento exato que a música exigia. Era a postura de uma profissional experiente. No quarto compasso, Adriana abriu os olhos. O que aconteceu em seguida deixou o salão inteiro em silêncio absoluto. Ela começou com um porte de brás lento e majestoso, seus braços desenhando arcos perfeitos no ar enquanto seus pés deslizavam em pas de bourrée impecáveis. Cada movimento era executado com uma precisão técnica que beirava a perfeição. Mas havia algo mais, uma expressividade emocional que transformava a técnica em arte pura. Meu Deus, sussurrou Patrícia. Vasconcelos, esquecendo completamente dos comentários maldosos que havia preparado. Ela é profissional. Na primeira rotação da valsa, Adriana executou uma série de chaînés turns que cobriram toda a extensão do salão. Seus giros eram perfeitamente controlados, sua postura ereta como uma lança, seus braços mantendo a forma clássica mesmo em movimento. Era tecnicamente impecável. Gustavo sentiu o primeiro aperto no estômago. Impossível, murmurou. Uma faxineira não pode dançar assim. Mas era apenas o começo. Quando a música acelerou, para o segundo movimento, Adriana respondeu com uma combinação de grands jetés e assemblées que demonstravam não apenas técnica, mas força física impressionante. Cada salto atingia uma altura perfeita. Cada aterrissagem era silenciosa como uma pluma tocando o chão. Doutor,
Helena Mendes estava com lágrimas nos olhos. 25 anos dirigindo companhias de balé e raramente havia presenciado uma performance tão completa quanto aquela. Ela não está apenas dançando, pensou. Ela está contando sua história de vida através dos movimentos. Era exatamente isso que estava acontecendo. Cada gesto de Adriana carregava os 15 anos de sonhos reprimidos. Quando ela estendia os braços em grande porte de brás, estava abraçando todos os filhos do mundo que ela não pôde criar como gostaria. Quando executava os giros, estava girando para longe de toda a dor e humilhação que sofreu. Quando saltava, estava saltando por cima de todos os obstáculos que a vida colocou em seu caminho. A plateia estava hipnotizada. Na terceira parte da Prusnoy, valsa, a mais tecnicamente desafiadora, Adriana executou uma sequência de grandes fouettes que arrancou suspiros admirativos até mesmo dos músicos da orquestra. Eram 16 giros consecutivos, cada um executado com controle absoluto, sua perna estendida desenhando círculos perfeitos no ar. Gustavo estava pálido. Suas mãos tremiam enquanto ele observava sua humilhação pública se desenrolar diante de seus olhos. Isso não pode estar acontecendo, repetia mentalmente. Ela é só uma empregada. Roberto Monteiro havia esquecido completamente de rir, assim como Patrícia e todos os outros que tinham vindo para se divertir com a humilhação alheia. Agora, eles eram apenas espectadores absortos de uma performance que poucos teatros do mundo tinham o privilégio de receber. Mas foi no momento final que Adriana elevou tudo a um nível transcendental. Quando a música chegou ao crescendo final, ela se posicionou no centro exato do salão e executou a sequência mais difícil de toda a valsa, uma combinação de tour jeté, sisson fermé e grande, écart en avant que exigia não apenas técnica perfeita, mas também uma interpretação dramática profunda. Ela dançou sua história. Dançou como uma mulher negra que sempre teve que ser 2 vezes melhor para conseguir metade das oportunidades. Dançou sua dor, sua luta, o amor pelos filhos, a saudade do marido, a determinação de sobreviver, a esperança de dias melhores. Cada movimento era uma palavra, cada sequência uma frase completa de uma história linda e dolorosa, contada através da linguagem universal da dança. Quando chegou o acorde final, Adriana terminou em uma reverência perfeita, sua cabeça baixa, seus braços em quinta posição clássica, sua respiração controlada como se tivesse acabado de acordar de um sonho lindo. O silêncio que se seguiu foi total e sepulcral. Por 15 segundos eternos, 500 pessoas permaneceram imóveis, processando o que tinham acabado de presenciar. Não era possível que uma simples faxineira tivesse acabado de executar uma das performances mais perfeitas que já tinham visto na vida. Gustavo estava em choque completo. Sua boca estava aberta, seus olhos arregalados, sua mente lutando para processar a realidade. A mulher que ele havia tentado humilhar acabara de demonstrar um talento que pouquíssimas pessoas no mundo possuíam. Dr. Helena Mendes foi a primeira a quebrar o silêncio. "Brava!" gritou ela, levantando-se da cadeira, com lágrimas correndo pelo rosto. "Brava!" Como uma onda, a plateia inteira se levantou em ovação. 500 pessoas batendo palmas freneticamente, gritando "Brava!" em uníssono, algumas chorando emocionadas com a beleza pura do que acabaram de presenciar. Adriana ergueu a cabeça lentamente, ainda em choque com a própria performance. Por alguns minutos, ela havia sido novamente a bailarina que sempre foi destinada a ser. Havia dançado com a mesma paixão e perfeição de quando era adolescente. Mas, agora com a profundidade emocional que apenas a vida pode ensinar, Gustavo permaneceu sentado, pálido como um fantasma, observando sua humilhação pública se desenrolar em câmera lenta. Vários convidados já tinham se aproximado de Adriana para cumprimentá-la, tratando-a como a artista excepcional que ela claramente era. "Onde você estudou?" perguntava uma senhora elegante.
Quando você vai se apresentar novamente? Questionava um homem de smoking. Você tem empresário? Indagava uma mulher jovem com olhos brilhantes de admiração. Mas foi Dr. Helena Mendes quem se aproximou com a pergunta que mudaria tudo. Qual é o seu nome completo, querida? Porque você acabou de fazer uma apresentação que eu jamais vou esquecer. Gustavo sabia que havia perdido, completamente, e o pior ainda estava por vir. Adriana Ferreira, respondeu ela com a voz ainda trêmula de emoção, limpando discretamente as lágrimas que começaram a escorrer durante os aplausos. Meu nome é Adriana Ferreira. Dr. Helena Mendes segurou as mãos de Adriana com delicadeza, como quem toca uma obra de arte preciosa. Adriana, há quanto tempo você não se apresenta profissionalmente? 15 anos, sussurrou Adriana. Não me apresento há 15 anos. Um murmúrio de incredulidade percorreu os convidados próximos. Como era possível manter técnica tão perfeita após e tanto tempo afastada dos palcos? Impossível, disse Dra. Helena, balançando a cabeça em admiração. O que você acabou de fazer foi arte pura. Pouquíssimas bailarinas no mundo conseguem transmitir tanta emoção, mantendo perfeição técnica assim. Gustavo finalmente se levantou da cadeira, tentando recuperar o controle da situação que havia criado. Sua face estava vermelha de raiva e humilhação, mas ele sabia que não podia simplesmente fugir. Centenas de pessoas estavam assistindo, muitas filmando com celulares. Muito bonito, disse ele, com voz forçadamente casual, caminhando em direção a Adriana. Realmente não esperava isso. Seus olhos encontraram os dela e, pela primeira vez na vida, Gustavo Ribeiro se sentiu pequeno diante de outra pessoa. Havia algo na expressão de Adriana. Não arrogância, mas uma dignidade inabalável que ele nunca possuíra, apesar de toda sua riqueza. Senhor Ribeiro, disse Dra. Helena com voz firme, creio que você deve algumas palavras a esta senhora, e não me refiro apenas a palavras. Gustavo engoliu seco. Ele havia feito a aposta publicamente diante de centenas de testemunhas. Alguns, inclusive, haviam gravado seus comentários iniciais. Não havia como escapar do que prometera. Você dançou bem, admitiu ele relutantemente. Muito bem, na verdade. Bem? Explodiu Dra. Helena. Senhor Ribeiro, o que acabamos de presenciar foi uma das performances mais extraordinárias que já vi em 40 anos de carreira artística. Esta mulher não dançou bem, ela dançou magnificamente. Outros convidados começaram a se manifestar. Professor Santini, o CZD, maestro, aproximou-se com os olhos brilhantes de emoção. Em 50 anos regendo orquestras, disse ele com sotaque italiano ainda forte. Raramente vi alguém interpretar Strauss com tanta precisão e sentimento. Senhora, a senhora é uma vera artista. Carlos Eduardo Menezes, crítico de arte do maior jornal da cidade, empurrava as pessoas para chegar perto de Adriana. Precisamos conversar, disse ele urgentemente. O Rio precisa saber que temos um talento dessa magnitude trabalhando em limpeza, completou Adriana sem vergonha. Eu trabalho com limpeza para sustentar meus filhos. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. A plateia finalmente entendia a magnitude da situação. Aquela não era apenas uma performance impressionante. Era a história de uma artista excepcional que a vida havia empurrado para a invisibilidade. Meus filhos, murmurou Adriana, lembrando-se subitamente da realidade. Eles estão sozinhos em casa. Eu preciso... Espere, interrompeu Dra. Helena firmemente. Antes de qualquer coisa, este cavalheiro tem uma dívida a pagar. Todos. Os olhares se voltaram para Gustavo, que estava visivelmente desconfortável. Ele sabia que não tinha escolha. Tirou 5 notas de R$1.000 da carteira com movimentos relutantes. Aqui estão os 5.000, disse ele, estendendo o dinheiro com má vontade. E o resto da aposta? Perguntou Dra. Helena com um sorriso que não chegava aos olhos. Gustavo ficou lívido. O resto?
Você disse que limparia o salão com suas próprias mãos se ela conseguisse impressioná-lo. Lembrou Roberto Monteiro, que agora parecia estar se divertindo com o desconforto do amigo. E, cara, ela não só impressionou, ela nos deixou todos em êxtase. Eu estava brincando, obviamente, gaguejou Gustavo. Brincando? A voz de doutora Helena se tornou gélida. Senhor Ribeiro, quando você humilhou esta senhora publicamente há meia hora, você estava brincando também? Quando fez comentários cruéis sobre sua fantasia de grandeza, estava brincando? O salão inteiro estava assistindo ao confronto. Muitos convidados tinham celulares em punho, gravando cada segundo. Gustavo percebeu que se não cumprisse a aposta, o escândalo seria muito pior para sua reputação. Está bem, disse ele entre dentes, mas não vou limpar o salão inteiro. Isso é ridículo. Uma aposta é uma aposta, disse firmemente o professor Santini. Um homo d'onore mantém a palavra. Gustavo olhou ao redor desesperadamente, procurando apoio, mas encontrou apenas olhares de expectativa. Até mesmo seus amigos próximos pareciam estar esperando que ele cumprisse o prometido. Com movimentos rígidos de raiva contida, ele tirou o paletó do smoking e arregaçou as mangas da camisa branca. Um garçom, compreendendo a situação, trouxe uma vassoura e um pano de limpeza. Não precisa limpar tudo, disse Adriana suavemente, falando pela primeira vez desde que recebeu o dinheiro. Apenas passe o pano ali onde eu dancei. Acho que isso é o suficiente. Era um gesto de misericórdia que Gustavo não merecia, e todos sabiam disso. Mas Adriana não era cruel como ele. Era apenas uma mulher forte que havia acabado de reconquistar sua dignidade. Gustavo se ajoelhou no chão de mármore e começou a passar o pano na área onde Adriana havia dançado. Cada movimento era uma humilhação pública, mas também uma lição de que riqueza não torna ninguém superior a qualquer outra pessoa. Enquanto isso, doutora Helena conversava urgentemente com Adriana. Querida, eu dirijo o Teatro Nacional. Nós precisamos conversar sobre seu futuro. O que você acabou de fazer não pode ficar escondido. Adriana olhou para os 5.000 reais em suas mãos, mais dinheiro do que ela havia visto junto em anos, e depois para a mulher elegante que falava sobre futuro como se ele fosse realmente possível. Eu tenho 2 filhos pequenos, disse ela. Não posso simplesmente... Traga-os, interrompeu doutora Helena. O teatro tem creche para filhos de funcionários. Adriana, você é boa demais para ficar escondida. O Brasil precisa ver o que você sabe fazer. Gustavo terminou de limpar o chão e se levantou com o rosto vermelho de vergonha e o smoking amassado. Ele havia aprendido da maneira mais pública possível que talento verdadeiro não conhece classe social. Posso ir agora? Perguntou ele com voz rouca. Pode, respondeu doutora Helena friamente. Mas espero que tenha aprendido algo hoje. Gustavo saiu do salão em silêncio, seguido pelos murmúrios e olhares de desprezo dos convidados. Sua reputação de homem poderoso havia sido destruída por uma mulher de 30 anos que ele tentara humilhar. Adriana guardou o dinheiro na bolsa simples e olhou ao redor do salão, onde 15 minutos antes era apenas uma faxineira invisível. Agora era o centro das atenções de algumas das pessoas mais influentes do Rio de Janeiro. A vida havia acabado de mudar completamente. 6 meses depois, o Teatro Nacional estava lotado para a estreia de Noites Cariocas, um espetáculo criado especialmente para Adriana Ferreira, agora conhecida nacionalmente como a faxineira que dançou para a vida. Na primeira fila, Miguel e Sofia assistiam à mãe com olhos brilhantes de orgulho. Aos 7 anos, Miguel já dizia para os colegas de escola: "Minha mãe é a bailarina mais famosa do Brasil." Sofia, aos 5, simplesmente repetia: "Mamãe voa no palco." Doutor Helena Mendes havia cumprido cada promessa feita naquela noite transformadora.
Adriana foi contratada como primeira bailarina do Teatro Nacional, com um salário que permitia não apenas sustentar a família dignamente, mas também realizar sonhos que pareciam impossíveis. O apartamento de 2 cômodos em Madureira havia dado lugar a uma casa de 3 quartos em Copacabana, com vista para o mar que Adriana sempre sonhara mostrar aos filhos. Miguel estava matriculado em uma escola particular excelente e Sofia finalmente havia tratado completamente da asma que a atormentava desde pequena. Mas a transformação mais linda não estava na conta bancária ou no endereço novo, estava nos olhos de Adriana. Naquela noite especial, enquanto se preparava para entrar no palco do Teatro Nacional, pela primeira vez como protagonista absoluta, Adriana pensou em todas as pessoas que tornaram aquele momento possível. Dona Eulália estava na 3ª fila, com 79 anos e um sorriso radiante. Eu sempre soube que este dia chegaria, havia dito ela na semana anterior. Talentos como o seu são raros demais para ficarem escondidos para sempre. Professor Santini era o maestro da noite, tendo aceitado o convite especial para reger a orquestra na estreia de Adriana. É um honore, disse ele emocionado. Una vera. Artista merece uma noite perfeita. Carlos Eduardo Menezes, o crítico que conheceu Adriana na noite do Grand Hotel, estava presente para escrever a matéria que sairia na primeira página do jornal no dia seguinte. Seu texto já estava meio pronto. Adriana Ferreira não é apenas uma bailarina excepcional. Ela é a prova viva de que o talento verdadeiro transcende qualquer barreira social ou racial, sempre encontrando seu caminho para a luz. Até mesmo algumas pessoas da noite fatídica haviam pedido ingressos. Roberto Monteiro e Patrícia Vasconcelos estavam na plateia, agora admiradores genuínos da mulher que ajudaram a humilhar 6 meses antes. Nunca me senti tão envergonhada na vida, havia confessado Patrícia para as amigas. Ver aquela mulher dançar foi uma lição de humildade que nunca vou esquecer. Mas havia uma ausência notável na plateia: Gustavo Ribeiro. Nos meses seguintes àquela noite, Gustavo havia experimentado algo completamente novo em sua vida. Consequências reais para seus atos cruéis. O vídeo de sua humilhação pública havia se tornado viral, assistido por milhões de pessoas que celebraram a vitória de Adriana e condenaram sua arrogância. Seus negócios começaram a sofrer. Clientes cancelaram contratos, parceiros se afastaram, funcionários pediram demissão. A Fundação Ribeiro perdeu credibilidade quando investigações revelaram que menos de 10% dos recursos arrecadados realmente chegavam às causas sociais anunciadas. Gustavo havia aprendido da forma mais dolorosa possível que crueldade tem preço e nem sempre o dinheiro pode pagá-lo. 3 semanas antes da estreia de Adriana, ele havia procurado o Dr. Helena Mendes. Gostaria de fazer uma doação para o Teatro Nacional, disse ele claramente desconfortável. 100 mil reais, sem publicidade, sem contrapartida, apenas uma doação. Dr. Helena o estudou com cuidado. E por que faria isso, Sr. Ribeiro? Gustavo demorou para responder. Porque aprendi que humilhar pessoas não me torna superior, me torna menor. E talvez seja a hora de tentar consertar alguns dos danos que causei. A doação foi aceita e usada para criar um programa de bolsas para jovens bailarinos de comunidades carentes, com foco especial em talentos negros e periféricos. O nome do programa: Projeto Adriana Ferreira, Talentos Sem Fronteiras. Agora, no camarim do Teatro Nacional, Adriana terminava de se preparar para a performance mais importante de sua vida. O figurino era um tutu clássico em tons de azul e prata, que a fazia parecer uma princesa dos contos de fadas. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Adriana? Era doutor. Helena, tem alguém aqui que gostaria de falar com você antes da apresentação. A porta se abriu e Gustavo Ribeiro entrou no camarim. Ele estava diferente,
mais humilde, sem a arrogância que o caracterizava. Carregava um buquê simples de flores brancas. Adriana, disse ele com voz hesitante, eu gostaria de pedir desculpas pelo que fiz naquela noite, pela forma como a tratei, por tudo. Adriana o observou por alguns segundos. Via um homem quebrado pela própria maldade, alguém que finalmente havia entendido o peso de seus atos. Aceito suas desculpas, disse ela simplesmente. Todos merecemos uma segunda chance de ser pessoas melhores. Gustavo entregou as flores com as mãos tremendo. Você mereceu tudo de bom que aconteceu. E mais. Muito mais. Ele saiu do camarim em silêncio, e Adriana sorriu para as flores. Era o fechamento de um ciclo doloroso e o início definitivo de sua nova vida. 5 minutos depois, ela estava no palco, diante de 1.500 pessoas em pé, aplaudindo antes mesmo da música começar. Quando os primeiros acordes de Clair de Lune preencheram o teatro, Adriana começou a dançar não apenas com técnica perfeita, mas com a alegria pura de quem havia recuperado seus sonhos. Na plateia, Miguel gritou, "Vai, mamãe!" E Sofia bateu palminhas com entusiasmo total. Doutora Helena assistiu da coxia com lágrimas nos olhos. Às vezes, pensou ela, a vida nos dá exatamente a história linda que precisávamos ver. Quando a cortina se fechou após 15 minutos de ovação de pé, Adriana sorriu, olhando para as flores de Gustavo em seu camarim. Havia perdoado, mas principalmente havia vencido. A faxineira invisível havia se tornado uma estrela inesquecível, e sua luz brilharia para sempre. A história de Adriana mostra que nenhum talento merece ser apagado e que dignidade nunca deve ser humilhada. Muitas vezes, aqueles que parecem invisíveis carregam uma luz capaz de transformar o mundo inteiro. Se essa história tocou você, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo o que mais te emocionou. Seu apoio faz toda a diferença para que mais pessoas recebam histórias de superação como essa.